Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco neste terceiro bloco. O tema é livre. Lembrando o que a gente explicou nas regras no início do debate. Neste bloco, cada candidato vai perguntar uma vez e pode responder até 2 vezes, podendo ficar candidatos sem responder. E na ordem determinada por sorteio, quem abre essa rodada agora é o candidato Danilo Cabral. Candidato, o tema é livre. Quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Escolho o candidato Miguel Coelho. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Miguel Coelho. Miguel, o site UOL divulgou essa semana que o empresário Emival Caiado, processado por trabalho escravo na lista suja do Ministério, doou R$600 mil para a campanha sua e dos seus irmãos. E que seu pai tinha feito um pedido ao Ministério para tirar o nome dele dessa lista. Você ontem reconheceu que recebeu esse dinheiro de um empresário que está sendo processado na lista suja de trabalho escravo. Qual é a sua relação com o empresário Emival Caiado? Por que um empresário assim doaria dinheiro para a sua campanha? Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para a sua resposta a partir desse momento. Todas as doações que a nossa campanha recebeu seguiram estritamente o que a legislação eleitoral permite. Agora, Danilo, eu estou aqui para poder falar do futuro e falar de propostas. Já que você está indo para o jogo baixo do desespero, você devia falar das mais de 7 operações da Polícia Federal no PSB. Até no Palácio foram, pela primeira vez na história, manchando a história de Pernambuco. Você, inclusive, foi condenado pelo Tribunal de Contas sobre a obra da navegabilidade. Aproveita e explica isso também, mas em respeito a quem está em casa, eu prefiro falar de propostas. Falar para a gente como vamos construir o futuro e como vamos recuperar Pernambuco desse mal-estar, desse atraso e dessa decepção que a tua turma, o PSB, terminou colocando a fome e a pobreza na vida das pessoas. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem 1 minuto, seu tempo passa a contar a partir de agora. Repare que ele fugiu da resposta. O pai dele, líder do governo Bolsonaro, procurou o Ministério para tirar da lista suja um empresário acusado de trabalho escravo que doou R$600 mil na campanha dele. É dinheiro sujo na campanha de Miguel. É esse tipo de conduta e de padrão que nós queremos para alguém que vai governar o Estado? Miguel, você falar de Polícia Federal, pelo amor de Deus, quem entende Polícia Federal é tua família. O Waze do carro da Polícia Federal não precisa nem ser ligado, ele já vai bater direto na tua prefeitura lá, que já teve uma operação da Secretaria de Educação, ou no apartamento da tua família lá na Avenida Boa Viagem. Quando o agente chega lá, o Wi-Fi já conecta diretamente. Você tem processo na Polícia Federal, Miguel. Para de falar desse assunto. Você teve uma operação que foi feita na Secretaria de Educação por contratação fraudulenta de merenda e kit escolar. Vamos falar as coisas sério. Vamos parar, como diz o popular, vamos parar de fazer migué aqui, Miguel. Você está vendendo uma coisa que não é verdadeira. Respeite o povo pernambucano. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 1 minuto e 46 segundos para a sua tréplica. Danilo, respira um pouco e escuta a verdade agora. Eu nunca tive uma operação da Polícia Federal com o meu nome envolvido. Eu nunca fui investigado e nunca respondi a nenhum tipo de ação. Já que tu quer pelo menos ser candidato, até porque só sobrou tu no PSB mesmo para ser candidato, tu devia pelo menos ter a seriedade de falar a verdade. Mas eu quero falar para quem está em casa. Você está cansado de pegar um transporte público sucateado, ônibus velhos, o 2,15 que a turma de Danilo prometeu há 8 anos atrás e hoje paga 5,60 na tarifa aqui na região metropolitana. Enquanto prefeito de Petrolina, enfrentei com coragem o problema do transporte público. Fui ameaçado de morte, meu secretário levou 4 tiros, mas não arredei, não voltei atrás. Tiramos a empresa velha e colocamos ônibus novos, com Wi-Fi, parte da frota com ar-condicionado, diminuímos a tarifa em 20 centavos. E com essa mesma firmeza que quer enfrentar o problema do transporte público aqui na região metropolitana. Vamos estadualizar o metrô para que o governador possa ser responsável pelos investimentos e pela manutenção. Vamos integrar o ônibus e os complementares para que hoje quem passa em casa levando 4 horas para ir e vir do trabalho não possa passar mais por esse sufoco. Precisamos humanizar e nos colocar no lugar de quem está sofrendo tanto pelo descaso dos mais de 16 anos do PSB. É para isso que eu quero ser governador, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos aqui para poder debater o futuro, não mais ficar preso no passado. Eu respondo pelos meus atos, pelas minhas atitudes, diferente de vocês que terceirizam responsabilidade. Está na hora de Pernambuco ter um governo com atitude, com coragem e com firmeza. E é por isso que eu estou aqui, Miguel 44.
Pelo sorteio, agora quem faz a pergunta é o candidato Pastor Wellington, do PTB. Candidato, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Danilo Cabral. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Danilo Cabral a partir desse momento. Danilo, seus colegas do Tribunal de Contas emitiram um relatório onde mais de 600 obras inacabadas em Pernambuco foram gastos e desviados milhões e milhões de reais. Muitas dessas obras sequer tiveram seu início de fato, mas foram mesmo assim gastos muito dinheiro. É fácil falar do desvio de dinheiro público, mas você está envolvido aí em situações, o teu governo está envolvido nisso. Paulo Câmara, Geraldo Júlio, tudo é colega seu do Tribunal de Contas. Como é que você tem a me dizer disso aí? O que é que você tem a dizer ao povo pernambucano disso? Candidato Danilo Cabral, seu tempo passa a contar a partir de agora para responder a pergunta do candidato. Precisa mostrar aqui quem está fazendo o jogo combinado, né? Mas enfim, quem está assistindo está vendo tudo. Ô, pastor, eu tenho 35 anos de vida dedicada a Pernambuco. Sou um servidor público de carreira, auditor concursado do Tribunal de Contas, ocupei diversas funções públicas, passei por mais 10 cargos de ordenador de despesa, como diretor-geral, inclusive, do próprio Tribunal de Contas. Não tenho, durante esse tempo todo de vida pública, nenhum processo de condenação a nenhum tipo de conduta que eu pratiquei. Eu sou ficha limpa. Na verdade, como são todos que estão aqui, se não fosse ficha limpa, nenhum dos candidatos poderia sequer disputar esta eleição. Então, não temos nenhuma dificuldade de falar nesse ambiente. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é o que o nosso Miguel Coelho, né, falou aqui agora há pouco. Você sabe como o povo diz quem conta muita vantagem e que no fim não apresenta nada, né? É por isso que eu chamei ele de Miguel. No jargão popular, esse é o popular Miguel. Miguel vem falando aqui de coisas que ele disse que fez e que na verdade ele não fez. Ele falou, por exemplo, aqui do saneamento de Petrolina, uma cidade altamente saneada e quase toda com acesso à água. Quem fez isso? Foi a Compesa, Miguel. Não foi tua gestão, não. E você nega que fez isso. Ele falou aqui em vagas de creche. Vou repetir, ele continua mentindo em relação ao número de vagas de creche. É porque eu acho que ele não sabe o que é a diferença de creche e pré-escola. Na verdade, em número de vagas de creche, Miguel, dados do INEP, é dado oficial. Não venha com outro dado, não. Dado do INEP. Você tinha lá registrado apenas 2.067 vagas. Você diminuiu 700 vagas de creche em Petrolina. Isso é dado oficial, Miguel. Então, você fala em hospital. Como é que uma cidade como Petrolina, que recebe 300 milhões de orçamento secreto, não investe R$1 em construção do hospital, estaria para construir 3 hospitais de grande porte e 30 UPAs, Miguel? E você não fez nada disso. Candidato Pastor Wellington, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Danilo, aqui não tem jogo combinado. Aqui tem transparência, aqui tem verdade. Você é representante do governo do caos e o pernambucano sabe disso. Você é funcionário do Tribunal de Contas, assim como o Paulo Câmara é, assim como o Geraldo Júlio é, assim como aquele que ofereceu respiradores de porco para a população, mais de 600 obras. É relatório do seu órgão, mais de 600 obras inacabadas, com milhões e milhões jogado no ralo da corrupção. A verdade é essa, porque a população está precisando das obras e as coisas não acontecem. Você precisa falar sobre isso, Danilo. Você não pode deixar isso sem resposta. Falar de investimento onde você não tem respeito, onde o seu governo que você faz parte não respeita o recurso público, é muito complicado. E aí, pandemia, 150 milhões investidos em hospital de campanha. Lá na área onde eu moro, lá na Zona Sul, lá teve hospital que sequer foi utilizado. Muitos milhões foram gastados. Mas o Hospital Regional de Garanhuns nunca foi construído. O Hospital da Mulher em Caruaru nunca foi terminado. Fica complicado acreditar em você, Danilo. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem agora 44 segundos. Pastor, o senhor falou em pandemia, talvez o senhor não tenha analisado os dados. Pernambuco foi o segundo estado com a menor taxa de letalidade durante a Covid, graças a um conjunto de investimentos que foi feito aqui pelo governo do estado, justamente na abertura de leitos de UTI. Nós abrimos milhares de leitos de UTI. Lá em Petrolina, salvo engano, foram 10 ou 20 leitos e em Caruaru um pouco mais de 20 leitos também. Os 2 gestores que estão aqui abriram muito poucos leitos de UTI. Se não fosse a ação do Estado, nós não teríamos preservado tantas vidas aqui no Estado de Pernambuco. Então, a verdade é essa. O senhor é responsável, sim, por representar aqui o governo do genocida Bolsonaro. Aquele que, de fato, hoje, inclusive, está sendo denunciado, que escondeu vacina de criança. Isso está nos jornais de hoje. Faltou vacina para vacinar a criança e o seu governo escondeu essas vacinas. Quem faz a pergunta agora é o candidato Miguel Coelho, do União Brasil. Candidato, quem vai responder a sua pergunta? Danilo Cabral. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato Danilo Cabral, que acabou de responder, ele já respondeu uma pergunta e agora ele pode responder uma segunda pergunta. Candidato, portanto, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Danilo Cabral.
Danilo, fazer uma pergunta aqui que não tem como se apontar o dedo nem terceirizar a responsabilidade, como é a marca do PSB. O governo Paulo Câmara deixou o teto da restauração cair, esgoto estourar dentro dos leitos, pacientes em cima de papelão, hospitais e obras que não foram concluídas, como, por exemplo, o Hospital da Mulher de Caruaru, entre tantos outros que poderia colocar. Como é que pode deixar a saúde chegar a esse descaso? Candidato Danilo Cabral, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para sua resposta a partir de agora. Miguel, lá atrás, em 2006, quando a Frente Popular disputou a eleição, Eduardo Campos prometeu, aqui em Pernambuco, construir 3 novos hospitais. Naquele momento, o Hospital da Restauração estava sufocado. O fato é que esses 3 hospitais prometidos por Eduardo, eles foram construídos. O Pelópidas, o Miguel Arraes e o Dom Helder. Mas, além desses 3 hospitais, a Frente Popular de Pernambuco construiu mais 9 hospitais. Ou seja, a cada 2 anos nesse estado, nós entregamos um hospital. Nós investimos na saúde 17% do orçamento do estado. O mínimo é 12%, foi investido 17%. Só no último ano foi mais de 4 bilhões de reais. Além disso, nós interiorizamos a saúde. Nós fizemos chegar 12 UPAs, inclusive na sua cidade, em Petrolina. Já que você não toma conta da saúde, a verdade é essa, você não construiu nenhum hospital, a sua política de saúde lá, Miguel, é transferir responsabilidade. Mesmo você tendo recebido, como eu disse aqui, 300 milhões de orçamento secreto, né, que foi recebido para você lá, e você não fez nada para a saúde. Isso dava para fazer, repito, 2 ou 3 grandes hospitais de grande porte e 30 unidades de pronto atendimento. Sabe qual é a política de saúde, Miguel? É ambulância. É levar os doentes dele para o Dom Malan, que é do Estado, ou para o hospital da Univasf, que é do governo federal. Ele falou no Hospital da Criança, no outro debate, ele disse que tem entregue. Hoje ele já se corrigiu. Muito bem, está prestando atenção. Hoje ele disse que deu ordem de serviço, mas o hospital não foi entregue. Esse é o Miguel de muito Miguel. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Danilo, se você não tem capacidade de me respeitar, respeite pelo menos quem está em casa, nos assistindo agora, 15 para meia-noite, gastando o seu tempo aqui conosco para escolher bem quem tem seriedade e equilíbrio para ser governador. Você fala do Hospital de Petrolina, quem prometeu foi Paulo Câmara e você. Então você devia ter anotado as promessas não cumpridas, porque eu acho que já dá um livro de tanto que o PSB não fez em Pernambuco. Tenho muito orgulho de, no nosso governo, em Petrolina, a gente ter construído 22 postos de saúde, na parceria com a PAME, a gente ter concluído o Hospital do Câncer, a gente ter também conseguido construir a casa de parto para poder desafogar o Dom Malan, que, como você bem sabe, mal funciona por incompetência do PSB. Mas no nosso governo, nós não vamos terceirizar a culpa. Vamos trabalhar com o presidente que foi eleito para poder construir os 5 novos hospitais, as 8 novas maternidades, chegar junto das prefeituras, não olhando cores partidárias, mas olhando as dores dos pacientes que estão doentes e que precisam de acolhimento, de dignidade e de respeito na hora de ser acolhido. Candidato Danilo Cabral, o senhor tem 1 minuto e 6 segundos para a tréplica. Bom, apesar dos avanços que nós tivemos aqui em Pernambuco, nós sabemos que precisamos avançar ainda mais na questão da saúde. O povo está tendo mais dificuldade de ter acesso à saúde. Até porque muita gente está migrando do plano de saúde para poder ter acesso à saúde pública, porque não consegue pagar o seu plano. Qual é a nossa proposta para falar para você que está nos assistindo aí? Primeiro, nós vamos fazer um novo hospital para voltar a desafogar o HR. Nós vamos concluir a reforma do HR, que já está em curso, 26 milhões de reais está sendo investido, a do Getúlio, a do Agamenon, ampliar o Dom Malan lá em Petrolina, já que Miguel não faz nada, a gente vai ter que ampliar o Dom Malan lá em Petrolina, concluir os hospitais que estão sendo feitos também em Caruaru e em Serra Talhada, e também construir um novo hospital de trauma na entrada do Recife. Parte expressiva dos pacientes que estão no HR são vítimas de acidente de moto. Você sabe que isso acontece muito. E essas pessoas ocupam muito tempo nos leitos da UTI. Então, além do Hospital Alfa, que está sendo entregue agora, nós vamos concluir um novo hospital. E também desafogar a fila de consultas e exames, de forma muito rápida e objetiva. Como? Instalando consultórios de telemedicinas, para que você não tenha que se deslocar do interior para aqui, para o Recife, só para fazer um exame que pode ser feito aí na sua própria cidade. Quem pergunta agora é o candidato João Arnaldo, do PSOL. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Quem que o senhor vai escolher para responder a sua pergunta? Quem é que... O senhor só não pode escolher o candidato Danilo Cabral. Eu vou perguntar a Miguel Coelho. Miguel Coelho. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Miguel Coelho. Miguel, Pernambuco lidera o aumento de preço da cesta básica, de aluguéis, de desigualdade. E diversas categorias, elas sofrem com a ausência de regulamentação e recebem o salário mínimo
que, desde o começo do governo Bolsonaro, tem perdido ganho real com a inflação, aumentando mais ainda a desigualdade e a miséria em Pernambuco. O que é que você sabe, o que é que você tem de proposta sobre isso para ajudar a combater o problema dessas pessoas? Candidato Miguel Coelho, seu tempo passa a contar a partir desse momento. Lembrando que o senhor tem 2 minutos e 30 segundos. Você que está nos assistindo sabe, o problema de Pernambuco não é o Brasil, é a falta de liderança e a falta de compromisso do atual governo. A gente precisa de um governador que tenha coração, que tenha pulso, que tenha coragem, que tenha atitude. Quando a gente quer mudar algo na nossa vida, o que é que precisa? Atitude. E é essa mesma atitude que a gente precisa agora para poder mudar a história de Pernambuco. Pernambuco hoje é um dos estados mais pobres do Brasil porque esse governo esqueceu de trabalhar. No nosso governo, vamos trazer um programa de renda mínima, João, que vai pagar R$ 300 por mês, os 12 meses do ano, para poder ser complementar ao Auxílio Brasil. Ou seja, essas pessoas irão ganhar até R$ 900 se o auxílio continuar em 600. Como também tem uma diferença muito clara. Todos os beneficiários dos nossos programas sociais terão que estar obrigatoriamente cadastrados no curso técnico ou profissionalizante, porque melhor do que o programa social é o emprego, é a carteira assinada para poder garantir renda, dignidade e a melhoria na qualidade de vida das famílias. Candidato João Arnaldo, o senhor tem 1 minuto a partir de agora para sua réplica. Olha, Miguel, eu falei sobre o problema de profissões que não têm regulamentação. Eu estou falando, por exemplo, de técnico de radiologia, de funcionário de bares e restaurantes, de vendedores, que recebem um salário mínimo porque não tem um acordo coletivo e tem uma omissão completa do Estado. Inclusive, seu pai foi secretário de Desenvolvimento de Pernambuco, não fez nada para ajudar a melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Pelo contrário, vocês ajudam a aumentar a desigualdade. E aí, por exemplo, nós queremos propor a criação do piso estadual, piso pernambucano, para que todas as profissões que não têm um acordo coletivo, a legislação federal já prevê isso. Tem 6 estados do Brasil que já regulamentaram. Pernambuco não fez isso porque aqui tem um acordo das grandes elites. Quem tem autonomia e liberdade para defender os interesses do povo trabalhador de Pernambuco é a nossa candidatura, é a candidatura do PSOL e da Rede, que quer mudar com inclusão social. A renda básica, a nossa renda básica é R$ 600 por mês, 300 não vai ajudar a resolver nada. E nós queremos garantir, a partir de janeiro, a lei estadual do piso mínimo de Pernambuco, piso pernambucano. Candidato Miguel Coelho, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para sua réplica. João, mais da metade da nossa população está vivendo com menos de R$ 500 por mês. Falar que receber R$ 900 não vai fazer a diferença deve ser porque você nunca passou necessidade. E a gente precisa se colocar no lugar de quem está passando fome, de quem não sabe o que colocar na comida para os seus filhos e para as suas crianças. Agora, a melhor forma de tirar Pernambuco do atraso é com um governador que seja liderança, que tenha pulso, firmeza e que tenha a humildade de construir as parcerias necessárias. Como fiz em Petrolina, vou fazer enquanto governador, trabalhar junto com o governo federal, seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Soraya, com quem o povo brasileiro escolher. Não podemos ter um governador que queira escolher presidente. Que prepotência é essa? Temos que ter um governador que possa trabalhar para gerar emprego, gerar investimento, melhorar o transporte público, humanizando e botando ônibus de qualidade, com frequência numa tarifa por demanda para pagar pela distância percorrida, melhorando o nosso metrô que está sucateado e abandonado, garantindo educação e curso técnico para quem hoje precisa se reciclar para voltar ao mercado de trabalho, diminuindo os impostos, que ninguém aguenta pagar tanto imposto como aqui em Pernambuco, que é uma das maiores cargas tributárias do Nordeste. Inclusive, assumo o compromisso, no nosso governo, nós vamos diminuir o ICMS da energia elétrica para beneficiar mais de 2.600.000 pernambucanos do nosso estado, para poder sobrar mais dinheiro no orçamento familiar das pessoas. É trabalhando com seriedade, com transparência, que a gente faz a diferença na vida de quem precisa. Agora quem faz a pergunta é a candidata Raquel Lira, do PSDB. Candidata, quem a senhora escolhe para responder a sua pergunta? Lembrando que os candidatos Danilo Cabral e Miguel Coelho já responderam 2 vezes nesse bloco. João Arnaldo. João Arnaldo. Então, candidata, a senhora tem 30 segundos para direcionar sua pergunta ao candidato João Arnaldo. Seu tempo passa a contar a partir de agora. Candidato, infelizmente, mais uma vez, a gente viu em maio desse ano uma tragédia se repetir na região metropolitana do Recife. Falo das chuvas que mataram mais de 130 pessoas. Mas aquilo ali não aconteceu por acaso. Revelou, sim, uma ausência absoluta de investimento necessário na contenção de morros, encostas e política habitacional. Recife e Jaboatão foram um grande palco disso, a ausência de liderança do governador de Pernambuco. Qual a sua proposta para reduzir o déficit habitacional em Pernambuco? Candidato João Arnaldo, seu tempo passa a contar a partir desse momento. Lembrando que o senhor tem 2 minutos e 30 segundos.
Raquel, até hoje, quando tem uma chuva forte na região metropolitana, as pessoas não dormem de noite. Essa tragédia, ela é uma das maiores tragédias da história de Pernambuco, porque ela é contínua. Além do número de pessoas mortas, mais de 130, em que a grande maioria foi em Jaboatão dos Guararapes, a cidade que é a sexta com maior número de pessoas em área de risco do Brasil, que teve com uma pior gestão da história de Jaboatão, o ex-prefeito que agora é candidato ausente, o permanentemente ausente, Anderson Ferreira, que ninguém mais vê, não parece nem que está em Pernambuco, porque ele não pode nem andar em Jaboatão, quanto mais em outras cidades. Quem conhece Anderson não vota em Anderson. Teve o pior atendimento da Defesa Civil. Pior até do que o do Recife, além dos braços cruzados do governo do Estado. É triste a situação que vive Pernambuco. Nós queremos criar o maior programa de habitação popular da história de Pernambuco. Nós sabemos, inclusive, qual é o recurso, de onde pode sair e qual é o recurso necessário para, paralelo à criação, retomada do programa Minha Casa Minha Vida federal, que vai ser com a construção de novos habitacionais, nós queremos destinar 400 milhões de reais do orçamento do Estado em entrada de crédito com a parceria com a Caixa Econômica, nós vamos garantir R$1 bilhão ao ano. Nós vamos fazer casas nas áreas que nós vamos garantir a regularização fundiária na periferia da região metropolitana. Vocês vão ver que em 4 anos é possível que nenhuma família mais esteja morando numa área de risco, com medo de que a casa possa desabar quando chove forte, como devia ser o direito de todo mundo, de todas as famílias. Mas também nós vamos erradicar com a moradia precária, como a das palafitas. Nós não vamos mais ter essa mancha triste de falta de habitação digna para nenhuma família de Pernambuco. Candidata Raquel Lira, a senhora tem 1 minuto a partir desse momento. Eu estive pessoalmente em Jardim Monte Verde algumas vezes e conversei com pessoas como Dodô, que perderam 11 pessoas de sua família. Quando uma tragédia como essa acontece, o governante precisa estar presente. Eu enfrentei chuvas em Caruaru. Em maio de 2017, choveu muito na cidade, mas a gente tomou atitude, teve a liderança e sensibilidade. Ouvimos as pessoas, reunimos os técnicos, chamamos a Universidade Federal, fizemos o maior programa de canais da história de Caruaru. Entregamos mais de 4.500 habitações, dando um novo lar para cerca de 20 mil pessoas. Foi mais do que o governo Paulo Câmara entregou em 8 anos de mandato. Marília fala muito de liderança, de frente para tratar do acompanhamento dos investimentos, mas nunca destinou R$1 de emenda parlamentar. Jaboatão investiu 3 vezes mais em propaganda do que na contenção de morros, encostas e em projetos habitacionais. Parece muito com o que Miguel faz, por exemplo, com transporte. Com transporte, a licitação de que ele tanto fala foi cancelada por fraude na licitação, por sentença judicial. É diferente o fazer e o fazer propaganda. Candidato João Arnaldo, o senhor tem 48 segundos para a sua tréplica. A propaganda parece que é uma característica da alma da velha política de Pernambuco, que é representada por essas candidaturas que estão aqui. Tanto Miguel Coelho, que fica falando de uma situação que não existe, porque quem mora em Petrolina sabe as dificuldades que é, apesar de ser uma cidade que é ainda mais que cresce no estado e já era muito antes dele ser o prefeito da cidade. Mas essa é a realidade também do estado de Pernambuco. Por isso que a gente tem que não somente dizer de onde vem o recurso, mas ter a experiência para saber fazer as coisas acontecerem ouvindo a população. Porque essa é a nossa história. Nós queremos fazer esse programa de habitação popular na periferia, você que está nos bairros onde o drama das chuvas mais atacou, nós vamos fazer mutirões e adquirir produtos com menor custo e vamos fazer essas habitações em grande quantidade com técnicos, engenheiros e arquitetos contratados direto pelo Estado em parceria com as cidades. Pelas regras do debate, nós teríamos agora as perguntas do candidato Anderson Ferreira, do PL. O candidato foi convidado para participar do debate, mas ele não compareceu. Na sequência, também teríamos a pergunta da candidata Marília Reis, do Solidariedade, mas a candidata ela foi convidada para o debate esta noite aqui na TV Globo, mas não compareceu. O candidato Miguel Coelho pediu o direito de resposta quando o candidato Danilo Cabral falou que Miguel Coelho continua mentindo em relação à quantidade de vagas de creche em Petrolina. A equipe analisou e decidiu que não cabe direito de resposta. Voltamos daqui a pouco, no próximo bloco, as perguntas com temas sorteados ao vivo. Até já.